O que é o capitalismo? Bem-vindo à nossa quarta aula. Eu sou o Ranulfo e hoje nós vamos aprofundar nesta temática que é esse tal de capitalismo e ver se de fato ele é malvadão. O sistema econômico capitalista ele é o sistema social baseado na propriedade privada nos meios de produção. Tais propriedades podem ser máquinas, terras, instalações industriais, por exemplo. E eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Ele é também conhecido como economia de mercado, o capitalismo, né? E ele opera através das leis de livre iniciativa, livre concorrência, das leis de oferta e procura. Surgiu no século XV, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, a famosa burguesia. Para Adam Smith, um dos principais pensadores do liberalismo, o sistema capitalista ele é o único que pode funcionar por ter como base a necessidade natural dos indivíduos de atender seus interesses próprios. O sistema capitalista ele se consolidou a partir das revoluções burguesas ocorridas no século XVII e XVIII e da Revolução Industrial, que instituiu um novo modo de produção. E tais fatos permitiram o início do empreendedorismo, que basicamente é a ação de iniciar uma empresa com base nos conhecimentos e instintos do empreendedor, com o objetivo de obter ganho econômico no processo. Que é importante observar que a maior parte destes acaba por fracassar e perder seus investimentos. E na maioria das vezes que o assunto da Revolução Industrial é tratado nas escolas, o foco é sempre nas más condições de trabalho nas fábricas daquela época, com longas e duras horas de trabalho, e de fato era, mas qual era a comparação? Qual é a condição? Eram comparadas a quais outras? A alternativa para a maioria daquelas pessoas era viver como indigente, morrer de fome nas áreas rurais. E muita pouca atenção é dada aos empresários naquela época, porque muitos eram pessoas humildes que ocorreram vários riscos empresariais para reinvestir seus lucros na expansão daquelas fábricas, algo que indiretamente gera benefício aos trabalhadores. E o que era produzido, naquelas fábricas? Não eram bens para a nobreza, mas vestuários e equipamentos para a população em geral, para melhorar a vida delas. E como disse Ludwig von Mises, economista da Escola Austríaca de Economia, essa foi a primeira vez na história em que a produção em massa foi feita para as massas. É importante destacar que o empreendedor busca ganhar dinheiro com seu empreendimento, no entanto apenas o fará se atender bem os seus clientes, que em geral é a massa da população. A população da Inglaterra dobrou no século seguinte após a Revolução Industrial, prova evidente de que tal revolução expandiu dramaticamente o padrão de vida daquelas pessoas. Em nossa geração também podemos, de fato, testemunhar uma extraordinária evolução da livre iniciativa sempre onde quer que a liberdade tenha sido permitida. Vamos considerar que em 1900 a expectativa de vida média das pessoas era de 30 anos, hoje é maior que 65. É algo extraordinário. Embora o capitalismo ele seja criticado por muitos estudantes e professores das universidades com viés marxista, é importante demonstrar que há pouco capitalismo na sociedade porque o governo intromete e gera distorções na economia. Para ilustrar essa informação, a gente pode utilizar o famoso crash da Bolsa de Nova York de outubro de 29. Teve suas origens devido à expansão do crédito feita pelo Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, em concerto com o sistema bancário de reservas fracionárias, ao longo da década de 1920. Com mais dinheiro disponível, houve um boom, sem precedentes, no mercado de ações. E isso levou a uma euforia especulativa generalizada. Quando a expansão do crédito foi interrompida, em decorrência das pressões inflacionárias, a euforia foi abruptamente interrompida e deu-se o início da correção. A Grande Depressão, na verdade, não precisaria durar mais que 1 ano ou 2 anos, caso o governo americano permitisse a ampla liberdade de preços e salários. Porém, o governo ele fez exatamente o contrário. Ele aumentou imposto, aumentou gasto, implantou políticas de controle de preço, de salário e impôs um aumento
significativo das tarifas de importação. Isso gerou ainda maior gerou uma profunda guerra comercial a nível mundial. E, claro, ele estimulou que as empresas abaixassem seus preços. Em 1987, a bolsa americana caiu 22% e não houve depressão, pois a ação estatal não correu na mesma intensidade, permitiu que o mercado se ajustasse com mais velocidade e retornou à normalidade. Sempre que o Estado tentou erradicar alguma coisa, desemprego, pobreza, drogas, ciclos econômicos, analfabetismo, crime, terrorismo, ele acabou gerando mais daquilo. Muito mais se ele foi muito mais gerado caso ele não tivesse feito nada. Como o capitalismo de Estado, né, que a gente tem, oligopólio, monopólio, teremos uma sociedade imóvel, paralisada, engessada, com escassez de inovações, oportunidades, tendo de sustentar um Estado assistencialista e improdutivo e recheado de corrupção política. Brasil. Isso, por sua vez, irá infectar toda a mentalidade das pessoas, criando uma atitude de dependência, de resignação, totalmente distoante do espírito empreendedor, que traz liberdade, desenvolvimento e resolve o problema das pessoas. Os atuais colapsos econômicos são uma consequência óbvia da intervenção governamental na moeda, nos juros, nos mercados de crédito, bem como na própria regulação dos mercados financeiros. Em vez de nos preocuparmos, em vez de nos centrarmos nas obviedades, vamos nos concentrar apenas nas críticas e protestos feitos pelos que defendem mais regulamentações. O capitalismo se mostrou o mais espetacular progresso humano. Sua expansão foi a maior ideia dos últimos séculos. Todo o conforto material que temos é por meio dele, economia de mercado, e seja o menos compreendido. E por isso que temos essa aula e temos esse curso. Espero vocês na próxima oportunidade.